Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal retira sigilo do caso das joias, dá acesso às partes e abre vista para análise da Procuradoria-Geral da República. O processo envolve o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Supremo mantém pagamento de honorários à Defensoria Pública da Bahia em ações contra a administração estadual. Juiz absolve homem que tinha sido preso com 1 grama de maconha em Tocantins. Justiça determina que o hospital interrompa transfusões de sangue feitas contra a determinação expressa de paciente religioso. Ministério Público Federal faz audiência pública sobre a situação precária da saúde indígena. E ainda, Departamento de Pesquisas Judiciárias, criado pelo CNJ, completa 18 anos e reforça a importância das pesquisas para a eficiência da justiça. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 8 de julho, começa agora. O Supremo Tribunal Federal retirou o sigilo do inquérito das joias, que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro por crimes de peculato, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Em traz os detalhes ao repórter Pablo Lemos. O relator do caso das joias, ministro Alexandre de Moraes, foi quem retirou o sigilo do relatório consolidado apresentado pela Polícia Federal. Ele também determinou que os advogados das partes tenham acesso integral ao processo. Na decisão, Alexandre de Moraes destacou que, embora a necessidade de cumprimento das numerosas diligências determinadas exigisse, a princípio, a imposição de sigilo à totalidade dos autos, é certo que, diante da apresentação pela Polícia Federal do relatório final da investigação, não há necessidade de manutenção da total restrição de publicidade. De acordo com o relatório final da PF, houve desvio de bens de alto valor patrimonial entregues por autoridades estrangeiras ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, ou agentes públicos a seu serviço, e posterior ocultação com um fim de enriquecimento ilícito. O relatório também apontou que a investigação identificou que os envolvidos estruturaram uma verdadeira operação para resgatar os bens, que estavam em estabelecimentos comerciais nos Estados Unidos, para retornarem ao Brasil e serem devolvidos ao governo brasileiro. Tudo para cumprir uma decisão do Tribunal de Contas da União. O relatório que indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais 11 pessoas no caso das joias sauditas foi entregue pela Polícia Federal ao STF na última sexta-feira. Entre os indiciados estão o tenente-coronel Mauro Cid, o pai dele, general de exército Mauro Lorena Cid, além de Fábio Weingarten e Frederico Wassef, advogados do ex-presidente. Com a retirada do sigilo, o processo passa a ficar disponível no sistema do Supremo Tribunal Federal, acessível a qualquer cidadão por meio de cadastro. A investigação que envolve o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, apura se houve tentativa de entrada ilegal no Brasil de joias doadas pela Arábia Saudita, além de tentativas fraudulentas de recuperá-las. Agora, a Procuradoria-Geral da República tem 15 dias para pedir mais provas, arquivar o caso ou apresentar denúncia. O Supremo encaminhou um relatório de fiscalização para a Fundação de Previdência Complementar do Servidor Público Federal do Poder Judiciário. O trabalho apresentou contribuições para o aprimoramento da transparência da entidade e do processo eleitoral para a escolha dos dirigentes. Repórter Evelyn Araújo. O documento foi elaborado por uma equipe de auditoria constituída especificamente para fiscalizar a fundação. A comissão é formada por servidores indicados pelos órgãos patrocinadores da entidade. No relatório foram emitidas recomendações, destacando que a implementação dos pontos sugeridos pelos auditores pode promover transparência em todos os níveis de governança. Isso garantiria aos participantes, aos assistidos e à sociedade o acesso a informações confiáveis, relevantes, de forma clara e apropriada. Também foi sugerido o aprimoramento do processo eleitoral da Funpresp-Jude. E o STF manteve o pagamento de honorários à Defensoria Pública da Bahia. As informações com Regina Souza.
O vice-presidente do STF, ministro Edson Fachin, no exercício da presidência da Corte durante o recesso do Judiciário, manteve a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia, que garantiu à Defensoria Pública Local o recebimento de honorários advocatícios em ações contra a administração do Estado. O governo da Bahia argumenta na ação que lei estadual afasta o recebimento de honorários quando a Defensoria atua contra a administração pública. Mas o ministro Edson Fachin, ao negar o pedido, explicou que a existência de lei federal que disciplina o tema se sobrepõe à lei local e que o Supremo já debateu o assunto em tese de repercussão geral. Segundo o ministro, a tese perfilhada no julgamento do tema 1002 da repercussão geral reforça a importância da Defensoria Pública enquanto instituição que democratiza o acesso à justiça e materializa direitos em caráter gratuito aos necessitados. Nesta semana a gente continua relembrando para você as decisões do Supremo Tribunal Federal do primeiro semestre. Hoje você vai conferir como o plenário, por maioria, decidiu que a regra transitória de cálculo da aposentadoria é obrigatória. Com isso, a revisão da vida toda do INSS foi derrubada, já que o pagamento da aposentadoria poderá seguir apenas as regras do fator previdenciário. Marta Ferreira. As ações questionam dispositivos da Lei de Benefícios da Previdência Social. A primeira ação contesta as seguintes regras: exigência de período de carência para gozo de salário maternidade e condicionamento do pagamento do salário família à apresentação do atestado de vacinação e frequência do filho na escola. A segunda questiona o chamado fator previdenciário, que nada mais é do que uma fórmula que aumenta o valor da aposentadoria conforme o tempo de contribuição. O fator previdenciário foi criado em 1999 para incentivar o segurado a trabalhar por mais tempo. 10 anos depois, a reforma da Previdência acabou substituindo o fator por outras formas de cálculo. Só que ele ainda é aplicado em algumas situações. Em discussão, se os segurados do regime de transição poderiam optar pela regra do regime definitivo, caso a regra de transição trouxer prejuízos. O relator das ações, ministro Nunes Marques, votou pelo não conhecimento dos pedidos e pela constitucionalidade dos dispositivos questionados. Na retomada do julgamento, o ministro Alexandre de Moraes chamou a atenção para o fato de que a regra de transição do fator previdenciário já foi declarada constitucional pela Corte. Agora está em questão a forma de aplicação. Moraes, então, votou pela constitucionalidade dos dispositivos em discussão, entendendo que não repercute no recurso da revisão da vida toda. Eu concluo aqui no sentido de que é constitucional também, é constitucional o artigo 3º, é constitucional as regras de transição, mas não é possível a aplicação, ou, diria, dentro do próprio contexto da lei, deve-se dar uma interpretação conforme nos moldes que nós já fizemos na repercussão geral. Ou seja, uma interpretação conforme no sentido de que o segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9876, de 99, e antes da vigência das novas regras constitucionais, tem o direito de optar pela regra definitiva. É só isso que ele quer, caso lhe seja mais favorável. O ministro Cristiano Zanin votou pela constitucionalidade da lei, mas diz que se aplica à revisão da vida toda. Com isso, no seu entendimento, os aposentados devem ficar na regra de transição sem direito a escolher pela regra que lhe for melhor favorável. Afastando a inconstitucionalidade formal e material dos dispositivos que foram impugnados, mas, em relação ao artigo 3º especificamente, reconhecer que, ao declararmos constitucional essa regra de transição, ela tem que ser aplicada de forma cogente e, por consequência, não é possível deixá-la, a incidência da regra, deixá-la a critério
daquele que faz parte do regime previdenciário. O ministro Flávio Dino acompanha o voto do ministro Cristiano Zanin. As duas regras válidas devem ser observadas, tais como postas, tais como o legislador definiu há 2 décadas e meia atrás. Uma é a situação objetiva regida pelo artigo 3º. Outra é a situação objetiva regida pelo artigo 29. E não há ali nenhum suporte, tampouco na Constituição, tampouco no conceito de direito transitório, para nós criarmos um terceiro regime jurídico que jamais existiu no direito brasileiro. Sobre o salário maternidade, o plenário, por maioria, invalidou o período de carência para receber o benefício. Já sobre a regra de transição previdenciária relacionada ao fator previdenciário, a maioria dos ministros acompanhou o voto do ministro Cristiano Zanin, entendendo que o segurado não pode optar pela regra definitiva se cabível a regra de transição. A seguir, Justiça Federal condena o INSS a incluir no benefício de pensão por morte pago a uma viúva valores reconhecidos em decisão trabalhista. E veja também, STJ determina que bebê de 10 meses fique com os padrinhos até a decisão definitiva da Justiça sobre a guarda. Voltamos em instantes. A Justiça Federal no Rio de Janeiro condenou o INSS a incluir no benefício de pensão por morte pago a uma viúva valores reconhecidos em decisão trabalhista. Evelyn Araújo. A mulher entrou com a ação para que o INSS fosse condenado a revisar o valor mensal inicial da pensão por morte após a Justiça do Trabalho reconhecer o vínculo de emprego do marido dela com uma empresa. Segundo a ação, a mulher começou a receber o benefício em setembro de 2016. O INSS alegou decadência, ou seja, que a segurada não teria mais direito, porque o pedido não foi feito dentro do prazo previsto em lei. Na decisão, o juiz observou que, segundo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para decadência somente começa a ser contado após a sentença da ação trabalhista transitar em julgado. Por isso, não houve perda do direito. O juiz afirmou ainda que o fato de não ter havido pagamento da contribuição para a Previdência não impede a concessão da pensão. O magistrado condenou o INSS a incluir no valor mensal do benefício a quantia referente à remuneração reconhecida na ação trabalhista e pagar à mulher a diferença dos últimos 5 anos, com juros e correção monetária. A primeira vara da Família e Sucessões de Vila Prudente, em São Paulo, entendeu que a Justiça pode decidir além do que é pedido na ação quando se tratar de casos extremos. Nesse sentido, a Justiça concedeu o valor de pensão alimentícia maior do que o solicitado pela mãe no processo. Entenda a reportagem de Carolina Chaves. A fixação de pensão alimentícia acima do valor pedido no processo não configura extrapolação da juíza da primeira vara da Família e Sucessões de Vila Prudente, em São Paulo, que analisou o pedido. No caso, foram considerados o critério e a necessidade dos menores e as possibilidades de quem cuida do filho. No caso, a mãe pediu na Justiça o pagamento de pensão alimentícia para 2 crianças. Uma delas é autista e aos 11 anos de idade ainda não fala. A mulher solicitou 61% do salário mínimo de pensão, ou seja, cerca de R$ 860 por mês. A juíza ressaltou que o valor pedido significaria R$ 14 por dia para cada criança e seria insuficiente para o custeio de uma alimentação diária. Esse valor deve ser pago enquanto o homem que mora em outro estado estiver no mercado informal. Caso ele passe a ter vínculo de emprego, a pensão deve ser 40% dos rendimentos líquidos do pai. Considerando essa situação, a magistrada entendeu que é possível decidir além do que é pedido na ação quando se tratar de casos extremos. Uma bebê de 10 meses vai permanecer com os padrinhos até a decisão definitiva da Justiça sobre a guarda. Os detalhes com Bruno Silveira.
A decisão foi da terceira turma do STJ, que concedeu habeas corpus de ofício, determinando que a menina deixe o acolhimento institucional e fique sob a tutela dos padrinhos, enquanto a Justiça não emite a decisão definitiva sobre a guarda. O caso teve origem quando a avó materna da criança foi acionada pelo Conselho Tutelar para assumir a responsabilidade pela neta. A mãe tinha envolvimento com drogas e prostituição e poderia estar em possível situação de rua. A avó, então, sem condições para manter a recém-nascida, solicitou ajuda aos padrinhos. Eles cuidariam da bebê até que ela conseguisse condições para criá-la. Os padrinhos aceitaram. No entanto, o Ministério Público Estadual foi contra o pedido e ainda requereu o acolhimento da recém-nascida para o abrigo institucional. O Tribunal de Justiça Estadual acatou o pedido do MP e determinou o imediato acolhimento. A avó da criança, então, impetrou um pedido de habeas corpus no STJ para que a menina voltasse aos cuidados dos padrinhos. E a terceira turma concedeu a ordem de ofício para isso até a decisão definitiva. O relator da matéria, ministro Moura Ribeiro, entendeu que o acolhimento institucional de menor é medida excepcional e a última a ser adotada, devendo a criança, sempre que possível, permanecer em ambiente seguro da família quando não há risco à integridade física ou psíquica. O ministro relembrou que esta, inclusive, é uma jurisprudência da Corte Superior. Moura Ribeiro ainda apontou que, apesar de a ordem para acolhimento mencionar indícios de adoção irregular, não foi relatada nenhuma situação concreta de risco físico ou psicológico para a criança enquanto ela esteve com os padrinhos. Gestores da saúde de Cuiabá e Mato Grosso participaram de uma palestra sobre a conscientização da entrega legal, uma campanha permanente do Poder Judiciário. A iniciativa tem o objetivo de conscientizar a sociedade quanto ao direito garantido por lei da entrega voluntária de bebês para a adoção. Acompanhe na reportagem de Maritza Fonseca. Não querer o bebê depois do nascimento é um direito previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. O problema é que nem toda mãe sabe disso e acaba optando pelo abandono. O abandono é crime. E a mulher que opta por essa decisão, ela toma essa decisão, seguramente que não é uma decisão fácil, então por isso é fundamental que as pessoas sejam esclarecidas para que ela não seja tolhida no direito dela de exercer essa escolha. A palestra da juíza Gleide Bispo dos Santos, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, abriu as atividades marcadas para a campanha de conscientização e reuniu servidores do Judiciário, profissionais da saúde e conselheiros tutelares. Quando as instituições, quando os poderes se unem em prol de uma causa, a gente percebe que, de forma efetiva, isso chega muito melhor à comunidade, à sociedade. Mais de 130 unidades da saúde da capital vão ser contempladas com a campanha de divulgação e conscientização do projeto Entrega Legal. A primeira visita foi na USF João Borralho, no Despraiado. No local foram distribuídas cartilhas com normativas de orientação e detalhes sobre o projeto aos agentes da saúde. E também teve esclarecimentos com a juíza da Vara Especializada da Infância e Juventude para que conheçam a ação e sejam interlocutores junto às mães. Antes, as pessoas abandonavam seus filhos, entregavam para terceiros, e isso é uma prática ilegal que gera até prisão para a gestante ou parturiente, né? Então, tendo esse vínculo com o tribunal, com a saúde, a gente já fica abastecido de conhecimento, sabendo aonde direcionar essa paciente, né? Os pais ou a mãe que optarem por não criar os filhos devem procurar a vara da infância da cidade em que moram, o que pode ser feito ainda na gravidez. Vale ressaltar a garantia de atendimento humanizado à mãe, ao direito de sigilo, respeito, livre de preconceitos, pré-julgamentos e constrangimentos. Não é uma decisão simples e nem fácil, né? Então nós estamos lá para acolhê-la, para recebê-la, não com a intenção de ficar com o filho dela, mas simplesmente para ajudá-la nesse momento de dificuldade. A seguir, MPF faz audiência pública sobre a situação precária da saúde indígena.
E a Justiça determina que o hospital interrompa transfusões de sangue feitas contra a determinação expressa de paciente religioso. Detalhes no próximo bloco. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os estados podem executar crédito de multas simples aplicadas pelos tribunais de contas estaduais aos agentes municipais. As multas são aplicadas quando há descumprimento das normas e o agente público não colabora com o TCE. Amanda Mustafa. A decisão do plenário virtual do Supremo é unânime em casos de multas que decorrem da não observância de normas financeiras, contábeis e orçamentárias, como nos casos em que os agentes públicos municipais deixam de enviar ao Legislativo e ao Tribunal de Contas do Estado o relatório de gestão fiscal. O TCE também pode aplicar multas simples quando o agente público não colabora com o Tribunal de Contas, seja obstruindo inspeções e auditorias, sonegando informações ou em outras circunstâncias. A decisão do STF foi tomada durante o julgamento de uma ação proposta pelo governo de Pernambuco contra decisões do Tribunal de Justiça de lá, que consideravam o Estado ilegítimo para executar na Justiça multas simples aplicadas pelo TCE contra agentes públicos municipais. Isso porque, desde 2004, uma lei estadual destinava as multas ao Fundo de Aperfeiçoamento Profissional e Reequipamento Técnico do TCE. Na decisão, o relator, ministro Gilmar Mendes, observou que já existe no STF repercussão geral, definindo que cabe aos municípios e não aos estados executar multas aplicadas pelos TCEs a agentes municipais condenados por danos ao erário. Segundo o ministro, no caso da ação proposta pelo governo de Pernambuco, o que se discute é a legitimidade para executar multas simples, em que o objetivo é desestimular futuras inobservâncias das normas financeiras e reafirmar a autoridade dos TCEs. Por isso, o ministro propôs que se acrescente à tese 642 a proposição de que compete ao Estado-membro a execução de crédito decorrente de multas simples aplicadas por tribunais de contas estaduais a agentes públicos municipais, em razão da inobservância das normas de direito financeiro ou ainda do descumprimento dos deveres de colaboração impostos pela legislação aos agentes públicos fiscalizados. A decisão não afeta automaticamente casos julgados definitivamente antes da publicação da ata do julgamento do caso. A Justiça de Belo Horizonte determinou que um hospital pare de fazer transfusões de sangue num paciente testemunha de Jeová. A família já havia feito um documento em que não autorizava o procedimento. A reportagem é de Viviane Novaes. Segundo o processo, o homem teve um infarto e foi levado para o hospital para um procedimento cirúrgico. Como ele estava inconsciente e por causa da religião, a família apresentou um documento ao hospital declarando que não autorizava as transfusões de sangue que vinham sendo feitas no paciente. Os autos informam que a parte autora apresentou ao hospital as diretrizes antecipadas e procuração para tratamento de saúde, onde declara expressamente ser testemunha de Jeová e não aceitar nenhuma transfusão de sangue total, glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas ou plasma em nenhuma circunstância. A segunda vara civil de Belo Horizonte determinou que o hospital pare com as transfusões de sangue. A juíza do caso, Maria de Lourdes Tonucci, lembrou que uma resolução do Conselho Federal de Medicina estabelece que o paciente, de comum acordo com o médico, pode escolher os procedimentos que não quer. Na decisão, a juíza afirmou que tal recusa atende a priori às condições legais e também à legislação médica correspondente à transfusão de sangue, e que deve ser respeitada a vontade da parte autora, ao menos até que conste dos autos informação da impossibilidade de tratamento alternativo para fins de preservação da vida do requerente.
O Ministério Público Federal realizou no Pará uma audiência pública para discutir e buscar soluções para a precária situação da saúde indígena. O MPF espera que, a partir do diálogo, seja possível traçar um plano de ação para garantir a prestação de um serviço público de saúde a essa população. A repórter Marina Bandeira acompanhou. A audiência pública foi convocada pelo Ministério Público Federal após a constatação de uma série de irregularidades, uma série de problemas relacionados à prestação do serviço de saúde pública aos indígenas da região do Baixo Tapajós, Arapiuns e também do Planalto Santareno. Ao longo dos anos, o MPF tem recebido diversas denúncias acerca dessa problemática que tem ocorrido. E para falar mais sobre o assunto, eu vou conversar agora com o Procurador da República, Vitor Vieira, que vai falar da importância dessa audiência justamente para debater essas diversas irregularidades que foram constatadas pelo MPF. Sim, a audiência pública tem o objetivo de colher demandas e também de apresentar possíveis sugestões aos problemas detectados. O MPF instalou um procedimento de investigação a partir de uma demanda do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, que representa os 14 povos indígenas do Baixo Tapajós, e nesse procedimento nós fizemos uma série de medidas investigativas, como, por exemplo, perícias e inspeções na CASAI e no Polo Base Santarém, onde constatamos principalmente uma insuficiência da atual estrutura física e de recursos humanos para atender a demanda atual da população indígena daqui do Baixo Tapajós, Santarém, Belterra e Planalto. Segundo o censo de 2022, Santarém hoje é o município com a maior população indígena do oeste do Pará e, no entanto, a estrutura da CESAI aqui no Baixo Tapajós permanece a mesma de 15 anos atrás. Que é muito preocupante. E também qual as irregularidades que foram constatadas ao longo de todos esses anos? A gente sabe que muitas denúncias chegam no MPF acerca dessas irregularidades. E quais foram as que mais preocuparam o MPF? Dentre as principais, a falta de equipes médicas suficientes, o fato de 4 das 5 embarcações do Polo Base Santarém estarem inoperantes, a constante indisponibilidade das aeronaves utilizadas para resgate de pacientes e a estrutura pequena da CASAI, da Casa de Apoio Indígena, para atender a demanda da população que vem das aldeias para a cidade em busca de apoio dos órgãos de saúde. E o MPF apontou indícios de irregularidades na exploração de potássio em terra indígena no Amazonas. O repórter Leão Furtado tem os detalhes. O MPF apresentou e esclareceu informações sobre a mineração de potássio na aldeia Soares, terra do povo Mura, interior do Amazonas. Ao lado das lideranças, os procuradores responsáveis pela defesa dos direitos tradicionais e meio ambiente disponibilizaram documentos, estudos e relatórios que apontam indícios de irregularidades no processo de demarcação das terras pela empresa Potássio do Brasil e ainda lançaram uma página no site do MPF com a cronologia de atuação no caso. É muito importante a gente saber que em cima da terra indígena mesmo, a mineração não pode acontecer. Então qualquer estudo deve levar em consideração apenas as áreas externas às terras indígenas. O MPF já pediu na Justiça a suspensão desse empreendimento, considerando as violações aos direitos dos povos indígenas, as violações do licenciamento ambiental, meio ambiente, né, os riscos que estão em jogo, né, nesse caso, e estamos aguardando a decisão da Justiça nesse caso. A seguir, homem é condenado em São Paulo por discriminação e preconceito contra homossexuais após gritar ofensas homofóbicas em público. E ainda, juiz absolve jovem que tinha sido preso com 1 grama de maconha em Tocantins. Voltamos em instantes. Um homem foi condenado por discriminação e preconceito contra homossexuais após gritar ofensas homofóbicas em público. Foi durante uma festa em São Paulo. As informações com Rocine Gomes.
O relator do recurso, o desembargador Mendes de Mello, destacou que o Supremo Tribunal Federal reconheceu o crime de homofobia e transfobia em 2019, enquadrando esses comportamentos como crimes. Em 2023, o STF ampliou a proteção, permitindo que ofensas contra homossexuais e transexuais sejam punidas como injúria racial. O relator citou também um entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que ofensas homofóbicas dirigidas a uma pessoa podem afetar toda a comunidade. Assim, a condenação foi baseada na Lei de Crimes de Discriminação. A pena do réu foi aumentada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, depois de apelo do Ministério Público, considerando que o crime foi cometido em um local com muitas pessoas, incluindo familiares e amigos da vítima. A pena foi fixada em 1 ano e 3 meses de reclusão, substituída pelo pagamento de um salário mínimo e prestação de serviços comunitários pelo mesmo período. Força-tarefa contra crime organizado da Bahia prende ex-vereador de Ilhéus. Em Tocantins, juiz absolve jovem que tinha sido preso com 1 grama de maconha. No Rio de Janeiro, a Polícia Civil faz operação Firewall e prende 3 hackers de banco. Vamos conferir. As 3 pessoas presas são investigadas por invadirem o sistema de agências do Banco do Brasil. De acordo com a polícia, os hackers instalavam dispositivos em cabos de dados e faziam as transferências ilegais. Eles ainda aliciavam funcionários do banco para conseguir credenciais de acesso ao sistema. O prejuízo chega a 40 milhões de reais em contas de todo o país. Os presos devem responder por associação criminosa e invasão de dispositivo eletrônico. A Justiça de Tocantins absolveu um acusado de tráfico de drogas que foi preso com 1 grama de maconha em 2020. O juiz responsável pelo caso usou o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o porte de maconha para uso pessoal em quantidade de até 40 gramas é um ato ilícito administrativo sem pena de prisão. A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado da Bahia prendeu o ex-vereador de Ilhéus, Gilmar Sodré. Ele foi condenado em 2016 por estupro e estava foragido. O ex-vereador foi levado pela Polícia Federal ao presídio de Itabuna, na Bahia. A 6ª turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o direito de um trabalhador rural de Valença, no Piauí, de ajuizar a reclamação trabalhista no local onde reside, mesmo tendo prestado serviços em fazendas de Minas Gerais e de São Paulo. A decisão levou em conta a situação excepcional de vulnerabilidade do trabalhador, já que ficou comprovado que ele foi submetido a condições análogas à escravidão. A reportagem é de Rafael Oliveira. A ação foi ajuizada contra uma fazenda e 3 pessoas físicas. O lavrador contou que o dono de uma agência de viagens estaria contratando pessoas para trabalhar no corte e no plantio de cana-de-açúcar no município de Delta, em Minas Gerais. Segundo ele, as despesas com transporte seriam pagas por um empreiteiro local e descontadas posteriormente. A promessa incluía a possibilidade de carteira assinada, alojamento e alimentação sem custo. 35 trabalhadores embarcaram com destino à cidade mineira, mas ao chegar ao local foram surpreendidos pela falta de estrutura. O grupo tinha de dormir em papelões, pagar aluguel e comprar alimentos. O material de trabalho e os equipamentos de proteção individual também foram descontados da remuneração. Em defesa, o transportador argumentou que não deveria fazer parte da ação porque não tinha contratado o trabalhador, apenas vendido as passagens. O empreiteiro seguiu na mesma linha e também questionou a competência da Vara do Trabalho de Valença, do Piauí, para julgar o caso. A ação foi ajuizada no município onde o lavrador mora. O Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região manteve a sentença de 1º grau que reconheceu a situação como trabalho escravo contemporâneo. De acordo com a decisão, havia um mecanismo de aliciamento de trabalhadores do Piauí para outros estados, que ao chegarem ao destino eram vítimas de servidão por dívida e submetidos a condições degradantes. Também foi destacada a vulnerabilidade do trabalhador no caso. Por isso, o empreiteiro foi condenado a pagar todas as verbas trabalhistas devidas e indenização por dano moral. A decisão também rejeitou o argumento da incompetência do Foro de Valença para julgar o caso.
Da decisão, o empreiteiro recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho. O relator do recurso de revista na sexta turma, ministro Augusto César, ao negar o pedido, observou que, em situações excepcionais, os regionais têm considerado válido o ajuizamento da ação trabalhista na região de domicílio do empregado, nos casos em que a empresa preste serviços em âmbito nacional e em que, ao menos, a contratação tenha ocorrido no local. Para o relator, o fato de o lavrador arregimentado no Piauí ter prestado serviços em outros 2 estados demonstra a atuação nacional do empreiteiro. Outro ponto destacado pelo ministro foi a comprovação de que o trabalho ocorreu em condições análogas à escravidão. Para ele, obrigar o lavrador a ajuizar a reclamação no foro, onde foi submetido a condições degradantes, não se compatibiliza com a interpretação da CLT, nem com as convenções da Organização Internacional do Trabalho, que tratam de questões relacionadas aos direitos humanos e à dignidade do trabalhador. A decisão foi unânime. A seguir, banca de concurso deve atribuir pontos à resposta que aplicou o precedente do Superior Tribunal de Justiça após a decisão da segunda turma. E você vai ver também, Departamento de Pesquisas Judiciárias, criado pelo CNJ, completa 18 anos e reforça a importância das pesquisas para a eficiência da justiça. Até já. Banca de concurso deve atribuir pontos à resposta que aplicou precedente do STJ após decisão da segunda turma. Jéssica Castro. Os ministros do colegiado determinaram que uma banca realizadora de concurso público para a magistratura do Rio Grande do Sul atribua os pontos devidos por uma questão na qual a candidata respondeu seguindo jurisprudência consolidada pelo STJ em recurso repetitivo. A candidata foi reprovada na prova prática de sentença cível, mas em mandado de segurança ela defendeu que houve ilegalidade na avaliação de uma das questões da prova subjetiva. Isto porque a banca examinadora teria deixado de aplicar jurisprudência consolidada do STJ em relação ao ônus de sucumbência. O relator do recurso em mandado de segurança, ministro Teodoro Silva Santos, comentou que o respeito à discricionariedade das bancas examinadoras de concurso não significa que o judiciário não possa intervir em situações de flagrante violação à lei e aos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. O relator lembrou que uma das hipóteses para essa intervenção judicial em concursos públicos é a inobservância das regras contidas no edital, as quais vinculam tanto os concorrentes do certame quanto a própria administração pública. Seguindo este entendimento, a segunda turma considerou que a conduta da banca foi inconstitucional, ilegal e violou o princípio do edital, que previa os precedentes e as súmulas dos tribunais superiores entre os critérios da avaliação. Ao longo de 18 anos, o Departamento de Pesquisas Judiciárias, criado pelo CNJ, foi determinante para o sucesso das políticas públicas judiciárias e para a ampliação do atendimento aos direitos do cidadão. Guilherme Menezes mostra mais desse trabalho. Um dos principais trabalhos do Departamento de Pesquisas Judiciárias, o DPJ, é fazer o Justiça em Números, um relatório anual que traz dados processuais e orçamentários de 91 tribunais brasileiros. A publicação contribui decisivamente para a transparência e para a gestão do judiciário desde 2005. O último relatório mostra que a tendência de judicialização de conflitos no Brasil se mantém. Em 2023, foram 35 milhões de novos casos, um aumento de quase 9,5% em relação a 2022. O Departamento de Pesquisas também foi o responsável pela criação das tabelas processuais unificadas em 2007. Ana Lúcia Aguiar, juíza auxiliar da presidência do CNJ e supervisora do Departamento de Pesquisas Judiciárias, explica. As tabelas elas são um conceito bastante simples que serve para uma padronização taxonômica, né? É para que todos os tribunais, todas as varas, né, nós temos 18 mil juízes, 240 mil servidores, para que todas essas pessoas utilizem os mesmos códigos e os mesmos nomes para se referir às mesmas coisas, né? Então, basicamente, as tabelas é o que garante que o Poder Judiciário tenha uma uniformização de dados.
é o que permite que a gente consiga fazer uma estatística nacional de tudo aquilo que o judiciário tem e produz. A padronização, confiabilidade, detalhamento das informações produzidas pelas tabelas são fundamentais para a gestão dos tribunais. São decisivas para as políticas públicas judiciárias e para a ampliação do atendimento aos direitos dos cidadãos. Isso é importante para que o Poder Judiciário consiga definir especialização de varas, ou seja, quando se está chegando muito processo de alguma coisa, é importante que isso fique claro numericamente, para que se defina, bom, aqui então é preciso alocar um maior esforço de mais juízes ou mais servidores. É importante para a definição de políticas públicas, né? Na medida em que a gente sabe que no Poder Judiciário, por exemplo, vem ingressando mais números de ações de crimes ambientais, por exemplo, isso é importante até mesmo, tanto para o Poder Judiciário como mesmo para o Poder Executivo ter essa informação para uma maior precisão, digamos assim, uma maior robustez na formulação dessas políticas. Representantes britânicos visitaram a Casa da Mulher Alagoana, um centro de atendimento multidisciplinar para vítimas de violência em Maceió. Repórter André Risco. A baronesa da Câmara de Lordes britânica, Joyce Annesley, visitou a Casa da Mulher Alagoana. Ela foi recebida pelo presidente Fernando Tourinho, que a acompanhou pelas instalações. A baronesa fez questão de fazer todo o caminho que a mulher percorre quando chega aqui na casa, a fim de entender melhor e conhecer todos os órgãos que são envolvidos no processo de acolhimento. Ela me passou a ser uma pessoa comprometida, está preocupada, está inclusive querendo conhecer melhor, mais a fundo, de como a coisa funciona, para que possa prestar um melhor serviço, inclusive irradiar esse serviço para outros continentes, para outros países. Fernando Tourinho disse ainda estar orgulhoso em ver que todo esse trabalho vem ganhando repercussão positiva fora do país. Isso é um bom sinal que nós estamos no caminho certo. Volto a dizer, nós estamos no caminho certo. Todavia, temos que ter pé no chão de entender que temos muito por fazer. Foi só dado o pontapé inicial. As mulheres estão denunciando e a gente precisa fazer com que essa rede toda funcione para que a gente possa efetivamente verificar. Elas tiveram uma oportunidade melhor e são outras pessoas no futuro. A juíza Eliana Machado, coordenadora da Mulher do TJ, afirmou que a Casa da Mulher é um exemplo de sucesso e que essa experiência pode sim ser replicada no exterior. Com as especificidades de cada país. Nós temos problemas que são marcados por etarismo, desigualdade social, econômica, raça, religião. Então são problemas específicos do nosso país, mas que pode ser replicado em outros países, com certeza, de acordo com as especificidades de cada um. O Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha o programa Artigo 5º e na Rádio Justiça fique com a Voz do Brasil. Bom início de semana para você. Até amanhã.